E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos falar agora de conceitos orçamentários. Basicamente, como evoluiu ao longo do tempo o conceito de orçamento público. Olha só, primeiro nós temos o orçamento tradicional. O orçamento tradicional ele é desvinculado de um planejamento. Ele tem foco apenas em aspectos contábeis e o objetivo é estabelecer um controle político do legislativo sobre o executivo. É chamado de lei de meios, que se limita à previsão de receitas e despesas. Quando o orçamento público surgiu, ele surgiu justamente para que tivesse uma previsibilidade daquilo que o poder público vai gastar e vai receber, e mais importante, para que o legislativo pudesse interferir nos gastos do executivo, tá? Tivesse que autorizar os gastos. Esse orçamento tradicional, ele não tem uma preocupação de planejar, de fazer uma gestão pública. Não. Ele só queria simplesmente que, olha, peraí, o executivo quer construir uma estrada? Tudo bem, mas eu, legislativo, tenho que falar, tá aqui, pode gastar o dinheiro construindo essa estrada. Essa é a ideia do nosso orçamento tradicional, que já é superada, mas é importante você conhecer. Ok? E nós temos uma evolução desse orçamento tradicional, nós temos o orçamento de desempenho, que ele tem ênfase no desempenho organizacional final e uma desvinculação entre planejamento central e orçamento. No orçamento de desempenho, a ideia é que o poder público consiga realizar as tarefas determinadas na lei orçamentária. Não é só uma questão contábil agora. Agora tem uma questão também de o poder público desempenhar aquela função, mas não tem um planejamento central para isso, tá? É simplesmente ali dentro de cada recurso, vai falando o que o poder público tem que atingir com aquele montante. Por exemplo, R$1 milhão para quê? Para construir a escola. Então, o desempenho do poder público ali é ter aquela escola construída, independentemente da política de educação, independentemente se precisa ou não de uma escola. Esse não era um assunto orçamentário, aqui no entendimento dos doutrinadores que defendiam o orçamento de desempenho. Hoje também tem valor histórico tão somente. O orçamento de base zero é uma ideia orçamentária que não pegou no Brasil ainda, tá? É um tipo de orçamento que é mais comum em outros países. Alguns estados, alguns entes da Federação Americana usam o orçamento de base zero. Olha só, é a necessidade de se justificar todo o programa no início de cada ciclo orçamentário. Como funciona no Brasil? No Brasil, nós pegamos o orçamento do ano anterior, por exemplo, o orçamento de 2021, e aí, para fazer o orçamento de 2022, a gente já parte do de 2021. Então, se no de 2021 nós gastamos, vamos pensar aqui, 50 milhões de reais com campanha de conscientização para vacinação, no de 2022 a gente já parte da ideia que vai gastar esses 50 milhões também, tá? Às vezes gasta menos, gasta mais, mas já parte dessa ideia. Isso é o que nós fazemos no Brasil. O orçamento de base zero, ele defende outra tese. Ele vai falar o seguinte, olha, a cada ano você tem que reavaliar cada despesa e ver quais são efetivamente necessárias. Ou seja, é como se o orçamento ele fosse zerado a cada ano mesmo. E aí nós vamos reanalisar cada ponto desse para ver o que está precisando, tá? Ele tem uma ausência de vinculação ao exercício anterior como parâmetro para o valor inicial mínimo de gasto, e ele demanda uma análise, revisão e avaliação de todas as despesas propostas. Orçamento base zero cai em prova, é uma teoria doutrinária interessante, mas não é aplicado no Brasil, tá? E tem também o orçamento programa. Esse sim é o que nós adotamos no Brasil. O orçamento programa, ele é o modelo adotado no Brasil a partir da Lei 4.320 de 64, tem aí uma vinculação ao planejamento, tá? Então, olha, qual é a diferença do orçamento programa para o desempenho? O desempenho, ele previa o que o Estado queria alcançar. Ótimo. Aqui no orçamento programa nós temos uma fase anterior. O Estado,
ele vai, antes mesmo do orçamento, estabelecer quais são os seus programas, quais são os objetivos de longo prazo. Por isso que a gente tem PPA agora, tá? Quando eu falo agora, parece que é recente, mas não é. Nós adotamos o Orçamento Programa do Brasil desde 64, tá bom? Já tem aí mais de 50 anos. E o foco está no aspecto administrativo da gestão, valoriza os aspectos gerenciais e o alcance de resultados, e os resultados se relacionam a objetivos, metas e projetos de um plano de governo, ou seja, se relacionam a um programa, tá? Então, olha só, lá no orçamento tradicional, nós tínhamos R$1 milhão para construir a escola. No orçamento de desempenho, nós temos R$1 milhão para construir a escola X e espera-se que a escola X tenha tais comodidades e tal. No orçamento programa, nós temos anteriormente um planejamento para a educação. Nesse planejamento detecta que está faltando salas de aulas para alunos e aí, a partir disso, nós criamos um programa de construção de escolas. Dentro desse programa de construção de escolas é que nós vamos ter a rubrica específica lá de R$1 milhão para construir aquela determinada escola. Essa é a ideia por trás dessa evolução dos tipos de orçamento. E aqui, numa prova para procurador de Câmara Municipal, foi cobrado o seguinte: o orçamento público tem, modernamente, caráter político, econômico, contábil e jurídico. Eu trouxe essa questão porque eu achei ela interessante. Ela não é um aspecto que eu costumo abordar nas aulas, mas que, como está caindo em prova, vale a pena a gente prestar atenção. O orçamento programa, que é o orçamento atual que o Brasil adota, ele tem exatamente esses 4 aspectos aqui mesmo, tá? Ele tem caráter político. Por que que tem caráter político? Porque o legislativo ele faz o controle dos gastos do executivo e também das receitas do executivo através da lei orçamentária, tá? Veja que essa é uma ideia que já estava lá no orçamento tradicional, mas que continua agora no nosso orçamento programa. Também tem um critério econômico. Por quê? Porque através da lei orçamentária, o poder público ele incentiva ou desincentiva atividades econômicas. Por exemplo, todo ano, se você for observar, lá no Orçamento Federal, nós temos um dinheiro específico para o Plano Safra. O Plano Safra é um incentivo que o governo dá, através de juros menores, para que os produtores rurais produzam, tá? Então veja que é um incentivo econômico, é uma tentativa do poder público de afetar a economia, gerando uma maior disponibilidade de recursos para o setor rural e assim tendo mais alimentos e mais baratos ofertados para a população. Contábil, porque o orçamento ele é uma peça contábil também, não só, mas também. E jurídico, justamente porque o orçamento é norma, o orçamento pode sofrer controle de constitucionalidade abstrato, como nós vimos em bloco anterior. Enfim, a lei orçamentária no Brasil atualmente, de fato, ela tem esses 4 aspectos aqui, por isso está correta essa assertiva. Mais uma questão, dessa vez da Codevasf. Seguinte, orçamento público é um mecanismo de controle político dos órgãos de representação sobre o executivo. Até aí, tá ok. Independentemente das mudanças ocorridas nas funções do Estado. Aqui é por isso que está errada essa assertiva, tá? Não independe das mudanças ocorridas nas funções do Estado, não. Essas mudanças, elas afetam muito, afetam na prática mesmo, tá? O modo como é feito o orçamento. Por isso que nós temos essa evolução do orçamento aí ao longo do tempo. Beleza? Mais uma questão. A definição prévia e clara dos objetivos governamentais é condição para a adoção de um orçamento programa. Aqui é verdadeiro, tá? Olha só, nós só podemos ter um orçamento programa se nós tivermos programas, tá? E esses programas, eles partem dos objetivos governamentais. Isso vai ficar mais claro quando estudarmos PPA e LDO, porque você vai ver que o PPA e a LDO são justamente as leis que vão estabelecer as metas, os objetivos a serem alcançados
pelo ente federativo. No caso da PPA, ao longo dos próximos 4 anos, no caso da LDO, na confecção da próxima lei orçamentária, tá? Então, de fato, esses objetivos governamentais é quem instruem o orçamento-programa. Por isso está correta essa questão aqui, CESP 2021. Ok? E nós temos o último modelo de orçamento, que é o orçamento participativo. Esse não tem valor só histórico, tá? Esse é aplicado de fato no Brasil. Ele não é um novo modelo de orçamento, tá? O orçamento participativo, ele não é um novo modelo, ele é só um modo como se colocam algumas despesas específicas na lei orçamentária. Então, é só uma diferença no método de elaboração, que demanda consulta prévia e direta aos cidadãos. É disso que é composto o orçamento participativo. É basicamente ouvir as pessoas, geralmente aquelas entidades mais organizadas, né, para que elas definam para onde serão gastos partes do orçamento. Mais ou menos assim, esse bairro aqui, ele precisa mais de uma creche ou de uma praça pública, sabe? Ah, claro, no mundo ideal você faz os dois, mas de repente não temos recursos para os dois. O que a população ali prefere? Uma creche ou uma praça? E aí, conforme qual for a preferência, é que nós fazemos aquela realização de despesa. A opinião popular não vincula os poderes. No orçamento participativo brasileiro, tá? Veja, as pessoas são ouvidas se querem a creche ou a praça, mas mesmo as pessoas escolhendo a creche, o poder público pode ir lá e colocar no orçamento a praça, porque a opinião popular aqui no orçamento participativo, ela é só uma opinião, não é uma imposição. E só existe orçamento participativo no âmbito municipal, tá? Vamos ver aqui, ó, na Lei de Responsabilidade Fiscal, parágrafo 1º do artigo 48, fala: a transparência será assegurada também mediante incentivo à participação popular e realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, lei de diretrizes orçamentárias e orçamentos. Veja que essa previsão na LRF vale para todos os entes, não vale só para os municípios, tá? Mas essa previsão aqui na LRF é só uma previsão para aumentar a transparência. Não é propriamente dito o orçamento participativo, tá? O orçamento participativo, propriamente dito, ele está no Estatuto da Cidade, artigo 44. Olha o que ele diz. No âmbito municipal, aqui realmente só para municípios, a gestão orçamentária participativa desta lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas públicas sobre as propostas do Plano Plurianual da LDO e do Orçamento Anual, como condição obrigatória para a aprovação pela Câmara Municipal. Veja, o que é condição obrigatória? É a realização desses debates, audiências e consultas. Não é seguir os debates, audiências e consultas, tá? Por isso que, mesmo a população definindo em um sentido, o poder público pode ir lá e fazer o outro, ok? Mas é obrigado a ouvir no âmbito municipal. A PGM João Pessoa 2018 chega pra gente e fala o seguinte: o orçamento base zero constitui uma técnica de elaboração de orçamento em que há o reexame crítico dos dispêndios de cada área governamental, de modo que não há compromisso com o montante de dispêndios do exercício anterior. É exatamente isso que é o nosso orçamento de base zero. Por isso está correto. Ok? Com isso, terminamos aqui a nossa aula de conceitos de orçamento. É isso aí e vamos juntos.